Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que aí está interessado em compor o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, o CNPC. Tá? Você que de repente começou os seus estudos agora, não quer ser reprovado, não quer perder tempo. Você que de repente já fez outras edições e não passou, foi reprovado, não conseguiu fazer a quantidade mínima de questões da prova objetiva, ou de repente você rodou na prova dissertativa. Eu quero te dizer o seguinte: nosso foco aqui é realmente te ajudar, tá? Mas antes de te mostrar como que nós podemos te ajudar, o que é que eu posso fazer para te ajudar, deixa só rapidamente eu me apresentar. Eu sou o professor Aldris Souza, junto com a minha esposa e sócia, a doutora Olívia Franco, nós somos fundadores da comunidade Perito SA, o maior ecossistema de peritos contábeis focados e que enxergam a perícia como um negócio que deve ser extremamente lucrativo para peritos e peritas com formação na área contábil e na área financeira. Com esse foco que nós, além de fundar a comunidade Perito SA, nós direcionamos também os nossos esforços para te ajudar a compor também o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Nesse ponto, eu quero só abrir um parêntese rápido e dizer para você o seguinte: além de professor e perito com mais de 25 anos de experiência, eu fiz parte da comissão que administra o exame de qualificação técnica para o CNPC. Exatamente, eu participei durante bastante tempo dessa comissão que administrou esse exame, que elaborou editais, que elaborou questões de provas. Então eu tenho um conhecimento, além de um conhecimento vasto sobre perícia, sobre contabilidade, sobre o dia a dia dessa atuação profissional, eu tenho também uma vasta experiência como professor, como elaborador de editais e de provas, examinador de provas. Tanto que eu participei dessa comissão administradora do exame de qualificação para compor o CNPC, com muita honra e com muita satisfação. A quem agradeço ali a todos os colegas do Conselho Federal de Contabilidade. Mas saindo dessa comissão que administra o exame de qualificação técnica, nós voltamos os nossos esforços para ajudar você, que é contador, que é contadora e quer conquistar o seu tão sonhado CNPC, o seu registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Por isso que nós convocamos o Perito SA Dr. Mike, uma pessoa extremamente qualificada para te ajudar nessa jornada. E ele muito gentilmente aceitou esse desafio e vai lá estar ombreado conosco durante um curso. Nós gravamos um curso completo, voltado exatamente para ser direto ao ponto e te ajudar a entrar no CNPC. Tá? Antes de você ser apresentado a esse curso, nós vamos apresentar para você agora gratuitamente uma aula rápida voltada aqui a fazer uma análise estratégica do edital e das últimas provas, de todas as provas na verdade. E quando eu falo análise estratégica, é uma análise estratégica mesmo, para te ajudar, a te direcionar nos estudos, te ajudar ali a não cometer erros que podem valer ali a sua aprovação, podem de repente evitar que você perca uma ou duas ou várias questões ali na prova. Tá? Então é fundamental que você fique conosco, assista essa aula do começo ao fim, porque ela tem não só a análise do edital e do conteúdo programático, mas uma análise estratégica mesmo, ponto a ponto, de todas as provas, de todos os exames que já foram realizados. Por isso, como eu disse, nós convocamos o Dr. Mike Fly, ele aceitou muito gentilmente esse desafio e vai estar conosco agora para passar para você toda essa informação. E no final eu volto aqui para a gente conversar, beleza? Vou passar a bola agora para o Dr. Mike. Vamos lá, Dr. Mike, é contigo. Boa noite a todos, a melhor das noites para todos vocês. Muita satisfação, venho aqui recebê-los nesse projeto. Em primeiro lugar, quero agradecer o mestre Aldrin, que já promoveu ali as considerações iniciais. Bom, antes de mais nada, gostaria de me apresentar aqui. Meu nome é Mike Fly, eu sou contador, auditor e perito contábil. Sou inscrito no Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado de Goiás. Sou inscrito no Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Sou inscrito no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Também sou membro da ASPECOM, Associação dos Peritos Contadores do Estado de Goiás. Meu objetivo aqui é pavimentar uma estrada junto com vocês rumo à aprovação no exame de perito contábil. Você que deseja obter o registro mediante o Cadastro Nacional
de Peritos Contábeis, você está no lugar certo. Estamos tratando aqui de um exame que está num nível mais alto que o exame de suficiência. O exame do CRC é um exame de 50 questões, você acerta metade, você já está aprovado. Aqui nós temos questões de um nível mais alto que as questões do exame de suficiência, e também temos o adicional das questões discursivas, onde o candidato tem que escrever, e ali o pessoal está caindo. A taxa de eliminação dos exames de qualificação técnica são maiores que as do exame de suficiência. Mais de 90% dos candidatos são reprovados no exame de qualificação técnica, especialmente do CNPC. Estou aqui para fazer com que você seja aprovado agora no exercício de 2026. Nós estamos diante do primeiro exame de 2026. O edital acabou de sair. Meu objetivo aqui é dar uma pincelada nesse edital, trazer para vocês os pontos mais importantes, aqueles que merecem a atenção de vocês. Vou passar aqui um pouquinho da minha experiência, algumas dicas, e ao final nós vamos apresentar para vocês aqui a estrutura desse nosso projeto do Imersão EQT, perfeito? Vamos dar início aqui à nossa leitura do edital, primeira edição de 2026. É imperioso salientar que nós estamos diante do quarto exame da Fundação Getúlio Vargas. A banca veio para ficar mesmo. Veio para ficar. Tínhamos 2 edições da Consulplan e antes 2 da SES Gran Rio. Agora nós estamos indo para a 4ª da FGV. Eu acredito que agora a FGV vai ficar mesmo como banca fixa junto aí aos exames do CRC, CNAE, CNPC. É importante, isso é bom. Quando nós temos uma banca só, aí você tem histórico, você tem provas anteriores para você praticar, para você treinar. O ruim é quando muda a banca demais, aí você vai fazer a prova e de repente é a primeira prova de uma banca nova, então não é legal. Agora não, nós estamos diante da 4ª edição de uma mesma banca. Isso é bom, isso é interessante, nós vamos analisar isso aí. Pessoal, esse edital é exatamente o mesmo do exercício anterior, mudou pouca coisa. Esses últimos 2 editais exatamente os mesmos. O que mudou aqui foi um detalhe, logo aqui nas disposições preambulares: não poderão realizar estes exames técnicos em contabilidade, algo que nós já sabemos. Só pode ser realizado um exame de qualificação técnica por contadores devidamente registrados. Isso é importante. Para aqueles que não sabem, também é realizado exames de auditoria. Então nós temos aí a prova de qualificação técnica em geral, CVM, Bacem, SUSEP, Previc. Para aqueles que desejam ingressar aí junto ao Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Também fiz essa prova, fui aprovado. Destaquei algumas partes importantes para vocês. Das inscrições. É importante que vocês leiam todo o edital. Não vai dar tempo a gente ler o edital inteiro, senão ficaria muitas horas aqui. Então estou trazendo para vocês as partes mais importantes. Mas é importante que depois vocês façam um download desse arquivo e leiam a íntegra do edital. Perfeito? Já de cara nós temos aqui: somente serão aceitas inscrições de contadores com registro ativo. Taxa de inscrição R$ 260. Aqui nós temos o link, você pode clicar aqui. Ele está disponível para vocês aqui do dia 10 de fevereiro, que foi a data que foi liberado esse edital, e ficará disponível para vocês esse link de inscrição até dia 11 de março. Então, minha dica para vocês: façam a inscrição o quanto antes. Vocês têm até dia 11 de março para se inscreverem. Após as 16 horas do dia 11 de março, não será mais possível acessar o formulário de requerimento de inscrição. Passando para frente, pessoal, nós vamos ter aqui também tem a parte do atendimento de necessidades especiais. Tem muita coisa aqui, depois vocês pegam para ler direitinho os detalhamentos da inscrição. Resumindo, não percam a inscrição, não esqueçam de pagar o boleto da taxa, tá? Já vi gente perdendo vaga por conta disso aí, bobeira. Bom, das provas. A data da prova do CNPC, pessoal, vai ocorrer dia 5 de maio de 2026, das 14 às 18 horas. É uma prova que tem duração de 4 horas.
Os portões serão fechados 30 minutos antes do início da prova, ou seja, os portões serão fechados às 13h30. Pessoal, minha dica para isso aqui, os portões, se não me falha a memória, eles abrem meio-dia. Meio-dia é a hora que os assistentes lá da FGV abrem a porta, tem toda aquela questão protocolar, eles filmam a abertura dos portões. Minha dica é, cheguem meio-dia. Nos dois exames de qualificação técnica que eu fiz, eu cheguei o mais cedo possível. Meio-dia eu já estava lá e já entrei, para não ter, para não dar margem para nenhum tipo de probabilidade de eu ser desclassificado por qualquer tipo de bobagem, atraso, descumprimento de edital. Vamos falar alguma coisa aqui, algumas coisas sobre esses detalhes que o candidato jamais pode cometer. Os locais de realização da prova vai estar divulgado aqui nesse link, a partir do dia 27 de abril. Então consulte o local da sua prova, verifique direitinho onde é, não erre o endereço, chegue com antecedência, porque se você chegar meio-dia e porventura você tiver se equivocado no endereço, você vai ter tempo de ajustar isso aí. Então a importância de você chegar o mais cedo possível só te traz vantagem. Perfeito? Então das provas aqui, ele traz aqui a estrutura da prova, conforme eu falei para vocês. É uma prova diferente, é uma prova que está num nível mais alto que o do exame de suficiência. Ali era 50 questões, todas objetivas. Aqui não. Aqui são 25 questões objetivas, valendo 2 pontos cada, e 2 questões dissertativas, valendo 25 pontos cada uma, totalizando 100 pontos. Você tem 25 questões objetivas e 2 questões dissertativas. Essa é a estrutura dos exames de qualificação técnica do Conselho Federal de Contabilidade, de todos os exames de qualificação técnica, seja do CNPC ou do CNAE. Questões de múltipla escolha, então você tem ali A, B, C, D e E, e essas, na hora que você chega, será disponibilizado para você um cartão resposta, para você marcar as suas respostas, as suas questões objetivas, e a folha do texto definitivo, para você escrever a resposta final, absoluta ali, das questões dissertativas. É importante destacar aqui que o cartão resposta ele deve ser assinado. A folha do texto definitivo não deve ser assinada, rubricada, você não pode registrar nada que ele identifique. É interessante informar isso aqui, porque isso aqui eles não vão te fornecer outros se você cometer qualquer tipo de equívoco. Isso pode desclassificar você. Tá? Em hipótese alguma haverá, aqui ó, acabei de falar, haverá substituição do cartão resposta por erro de preenchimento por parte do examinado ou dano por ele causado. Então aqui a não devolução pelo examinado do cartão resposta ao fiscal, devidamente assinada no local indicado, acarretará sua eliminação do exame. Então o cartão resposta das questões objetivas tem que ser assinado no local adequado. Mais para frente nós vamos ver aqui que o outro, a folha dos textos definitivos, não deverá ser assinado. Passando para cá, aqui ele vai falar do percentual. Será considerado aprovado o examinado que acertar no mínimo 60% da soma dos pontos das questões objetivas. Então vejam, são 25 questões objetivas. Você tem que acertar no mínimo 15 para ter o direito de ter as suas 2 questões dissertativas corrigidas. Então, significa que se você, em uma prova de 25 questões, você acertou só 14, mesmo que os seus textos tenham ficado magníficos, perfeitos, você está desclassificado, porque eles não vão nem corrigir. Então eles só vão corrigir aqueles candidatos que alcançaram no mínimo 60% da primeira etapa da prova. Sua prova terá ao todo 27 questões, uma prova só. 25 de marcar X e as outras 2 de escrever. Aqui ele vai falar que da prova discursiva para a avaliação das questões dissertativas serão atribuídos no máximo 25 pontos para cada. Os textos das respostas das questões dissertativas serão avaliados quanto ao domínio dos temas abordados, então aqui é a parte técnica, e da língua portuguesa aplicada. As respostas das questões dissertativas deverão ser elaboradas pelo próprio examinado, à mão, com letra legível, com canetas forográficas de material transparente azul ou preta. Minha dica, leve 2 canetas e vá preparado. Nós vamos falar mais à frente sobre a forma de você se portar dentro dessa prova, o que você pode levar, o que você não pode.
as folhas de resposta dos textos definitivos das questões dissertativas não poderão ser assinadas. Foi o que eu falei lá em cima. Eu já vi uma pessoa errar isso aqui no exame de qualificação técnica. Ela colocou um nome na folha definitiva de resposta da dissertativa e lá nem tem espaço para colocar nome. Problemão, entendeu? Problemão. A pessoa acabou para ela ali o exame. Que está falando que não pode, vai lá e desclassifica. Então aqui não poderão ser assinadas. Pessoal, não esqueça disso. Não poderão ser assinadas, rubricadas, conter qualquer palavra ou marca que identifiquem outro local que não seja. Então não assina. Você vai preencher a sua resposta e pronto, mais nada. Inclusive é muito importante vocês tomarem muito cuidado. E aqui vem a importância de uma preparação de alto nível. Uma preparação de alto nível te permite se blindar contra pequenos erros que poderão custar a sua aprovação. Por exemplo, se você está apreensivo, se você está lá nervoso, pode acontecer de você marcar uma resposta errada. E ali acabou, perdeu um ponto na de marcar X. E na folha definitiva das respostas das questões dissertativas, será entregue para vocês uma única folha. Ou seja, de um lado você vai responder a questão número 1 e do outro lado você vai responder a questão número 2. Muito cuidado, porque pode acontecer, no calor ali da prova, você responder a número 1, onde deveria responder a número 2. Aí acabou a sua prova também. Aí já era, porque eles não vão te fornecer o outro. São tantos detalhes, são tantas nuances, que tudo isso pode ser superado mediante uma aprovação de alto nível. Essa prova tem duração de 4 horas. E eu falo isso nas aulas. Durante as gravações das aulas, eu enfatizo muito isso, porque durante as minhas preparações para os 2 exames, KINAI e CNPC, eu me preparei muito de tal forma a responder as questões objetivas de forma rápida, para ter tempo para me dedicar à construção dos meus textos. Porque leva tempo para você construir um texto bacana, um texto que esteja apto a ser submetido a uma nota bacana, uma aprovação. Então, uma prova de 4 horas, normalmente eu levava 40 minutos, no máximo 1 hora para responder todas as 25 questões. O resto da tarde era para escrever. E antes de iniciar as minhas respostas das questões discursivas, na hora que o pessoal vai lá, chega, entrega as provas, na hora que você está autorizado a virar, a primeira coisa que eu fazia, chegava lá no final da prova e verificava quais eram os temas das questões discursivas. Por que isso? Porque naquele momento eu já poderia construir a espinha dorsal, a coluna vertebral do meu texto, colocando palavras-chave, já consignando ali, já construindo as bases, os pilares dos 4 parágrafos, eu já deixava pronto. Porque depois que você responder 25 questões, sobretudo se você respondê-las de forma rápida, você vai chegar cansado. Você vai chegar cansado aqui para começar os seus textos. Então é importante, é muito valioso você deixar chegar nas respostas das questões dissertativas com aquela estrutura já consignada, já pronta, aí você vai só preenchendo ali, entendeu? No exame do KINAI, que eu fiz primeiro, foi em 2021, eu não me preparei tanto para as questões dissertativas, apesar de eu ter sido aprovado. E aquilo foi um arrependimento, porque eu vi que poderia ter me dedicado mais. Eu me dediquei demais para as questões de marca X, eu acertei quase todas, mas nas discursivas não me preparei tanto, mas deu certo, consegui ser aprovado. Já no exame do CNPC eu corrigi esse erro. Eu me preparei de forma igual para as duas, tanto para as objetivas que são dissertativas, mas dei uma ênfase que eu não tinha dado antes para as questões dissertativas. Treinei bastante, treinei muito, escrevi muitos textos, cheguei no dia da prova, fiz de forma rápida as questões objetivas, quase acertei todas também. Do KINAI eu fiz 24 e 25, do CNPC, se eu não me engano, eu fiz 23 e 25. Terminei, pronto, fui lá para os meus textos definitivos ali e consegui consignar boas respostas. Eu tive tempo para isso. Eu falo isso nas aulas, eu consigno isso durante a preparação do curso. Nosso curso, ele tem essa ênfase para as questões discursivas, porque nós entendemos que é aí que está o gargalo. O pessoal até consegue fazer ali
60% das questões de marca X, consegue acertar 15, não é difícil. Mas na hora de escrever, o pessoal está caindo. O pessoal não está conseguindo construir um texto que seja apto a ser submetido a uma aprovação. Não consegue fazer ali os 60%. Inclusive é importante destacar que é 60% das questões objetivas e 60% das questões dissertativas. Então veja que cada uma vale 25. Então se você fez uma de forma perfeita, ganhou os 25 pontos e apertou só 5 pontos da outra, então você fez 30 e você está apto ali a conseguir a sua aprovação, porque você fez 60%. Então é 60% das duas dissertativas. A questão número 1 e a número 2. Cada uma valendo aí 25. Então não é 60% de um e depois 60% da outra discursiva. Tem gente que confunde isso aí. Então exige uma preparação antecipada. Tem tempo até a prova? O edital abriu agora? Tem tempo. É tempo suficiente para isso. Entretanto, a preparação do candidato precisa ser submetida a filtros estratégicos, de tal forma a que ela consiga, que nós compreendemos perfeitamente bem que muitos candidatos já estão aí trabalhando, já estão engajados aí na perícia, desejam obter essa certificação adicional e não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Então, essa preparação precisa ser construída de forma estratégica, inteligente e direcionada. Pessoal, vamos dar continuidade aqui. Aqui ele vai falar novamente sobre a divisão. É 80% para a parte específica e 20% para a parte da língua portuguesa. Então veja que a ênfase para a parte técnica do conhecimento específico mesmo é 80%. Será considerado aprovado o examinado que alcançar no mínimo 60% da soma dos pontos das questões objetivas e 60% dos pontos na soma das questões dissertativas, conforme explanei agora há pouco. As questões dissertativas serão aplicadas no mesmo dia e período das questões objetivas, e somente serão avaliadas as questões dissertativas dos examinados habilitados com alcance mínimo de 60% dos pontos nas questões objetivas, na forma prevista ali no subitem 5.48. Então, conforme eu falei para vocês, quem fez 15 de 25 no mínimo, terá o direito de ter as suas questões dissertativas corrigidas. Quem não fez, está desclassificado. Mas a minha dissertativa ficou perfeita, está desclassificado. A realização da prova, o examinado deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 60 minutos. Então veja que lá em cima ele fala que vai fechar meia hora antes dos portões. Aqui ele já fala que é para chegar uma hora, com uma hora de antecedência. Eu falo para você chegar na hora que os portões abrirem, na hora que a equipe da FGV começar a gravação, aquelas questões ali protocolares, a abertura do portão, você já vai entrar ali, sendo o primeiro a adentrar o local de prova. Meio-dia. Perfeito? Serão considerados documentos de identidade, carteiras expedidas por comunitários. Aqui ele está trazendo o que pode levar como documento comprobatório, e aqui está dizendo o que não pode levar. Então, certidão de nascimento não pode, CPF, título eleitoral, carteira de motorista sem foto não pode. Então, muito cuidado com isso aqui. Leve seu documento, leve sua identificação certinho. Outra coisa importante salientar também, às vezes o pessoal gosta de levar água, lanchinho. Pessoal, quando vocês chegarem no local de prova, o pessoal vai pegar um saquinho, vocês vão ter que guardar os seus pertences lá. Algumas dicas que eu quero trazer para vocês aqui. Água, arruma em casa isso, já organiza na sua casa. Tira o rótulo da água, leva sua garrafa transparente. Eu quero levar um lanche, uma barrinha de cereal. Tira aquela embalagem externa, deixa só o plástico transparente. Quero levar uma fruta, leva num pote transparente, já deixa picada a sua fruta e leva. Vá organizado. Não leve itens que contenham texto. Inclusive, às vezes o pessoal tem um problema no nariz, precisa levar um Nelsoro, aí não sabe se pode levar. Pode levar, mas arranca o rótulo do medicamento, tira o rótulo e mostra para os examinadores, eles vão entender. Às vezes você entra numa sala cheia de mofo, nariz entope, e o cara não respira, como é que concentra? De jeito não respira, não concentra muito menos. Então, pode levar, mas desde que você arranque o rótulo, qualquer coisa diferente, mostra para o fiscal, isso aqui pode, isso aqui não pode, porque não quebrem as regras. É muito fácil você ser desclassificado por falta de atenção.
Então, chegou lá na porta para entrar na sua sala, esvazia os bolsos, moedas, tira moeda, põe no saquinho, chave, põe no saquinho, relógio, coloca tudo no saquinho, papel, tá? Tem papel no bolso? É importante? Põe no saquinho. Não é? Joga fora. Joga fora. Esvaziem os bolsos e entrem para a sala de vocês. O examinado deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por no mínimo 2 horas. Então esse é o tempo mínimo. Só que aí tem um tempo um pouco maior para aqueles que desejam levar o caderno com as questões para casa. É um tempo um pouco maior. Então aqui tem os 3 últimos examinados a terminarem a prova, deverão permanecer juntos. Esse aqui é quando sobra só 3 na sala, e tem que ficar os 3 até o final. Tem uma ata para assinar, tem um procedimento protocolar ali. O examinado somente poderá levar consigo o caderno de questões. Aqui, ó. O caderno de questões ao final da prova, se sua saída ocorrer nos últimos 30 minutos anteriores ao horário determinado para o término da aplicação. Então você tem que ficar ali quase até o final, se você quiser levar o seu caderno. Eu particularmente, prova de concurso, exames do EQT, eu levei esses cadernos, eu gostava de ficar analisando depois, então se você deseja, você vai ter que esperar. Ao terminar a prova, o examinado entregará obrigatoriamente ao fiscal da sala seu cartão de respostas assinado das objetivas e sua folha de respostas definitivas das questões dissertativas. Essa não poderá ser assinada, já conversamos sobre isso. Este último ressalvado disposto no inciso 14, o examinado que descumprir a regra de entrega será eliminado. Muita coisa vai eliminar vocês aqui, então muito cuidado com isso aqui. Vamos olhar com calma esse edital. Boné, gorro, não pode levar essas coisas aí. Arma, né? Quem é que vai levar uma arma para uma prova, né? Não vou nem ler isso. Enfim. Serão permitidos tão somente alimentos de rápido consumo, uma barrinha de cereal. Mas tem que tirar o plástico, tira tudo que tem texto. É recomendado que comidas e bebidas sejam armazenadas em embalagens fabricadas em material transparente, sem rótulos que impeçam a visualização do conteúdo. Quaisquer embalagens de produtos trazidos para a sala estarão sujeitos à inspeção do fiscal da aplicação. Pode levar calculadora, tá? Tá aqui a lista das calculadoras que estão autorizadas a serem levadas. Não será permitido óculos escuros, chapelaria, boné, não pode. Nada disso aqui. Com vistas da garantia da isonomia e lisura do exame no dia de realização da prova, todos os examinados serão submetidos ao sistema de detecção de metais, quando no ingresso e saídas sanitários. Só falou aqui em sanitário, olha só, ao término da prova, o examinado deverá se retirar do recinto, não lhe sendo mais permitido o ingresso e a utilização de sanitários. Pessoal, acabou a prova, quer ir ao banheiro. Perfeito, vire sua prova antes de entregar, solicite autorização para o fiscal para dirigir-se ao toalete, vá, volte e depois entregue sua prova. Porque depois que você entregar a prova, você não pode se dirigir ao banheiro. Se você o fizer, será desclassificado. Outra questão, depois que você sair do prédio, você não pode voltar. Ah, mas eu saí, esqueci o saquinho com meus pertences. Tudo bem, chame o fiscal, lá fora tem fiscal também. Você fala, doutor, eu esqueci o meu saquinho lá na sala, número 14, você poderia ir lá buscar, por gentileza? Ele vai lá e vai buscar para você. Você não vai voltar correndo lá. Se você fizer isso, você vai ser desclassificado. Vejam que são detalhes. Às vezes pode parecer normal. Poxa, eu esqueci, eu vou voltar para buscar. Não pode. Está escrito aqui que não pode. Obedeçam o edital. Leiam o edital. Façam um download e promovam uma íntegra e completa leitura desse material aqui. Porque é importante. Conforme eu falei, eu já vi pessoas serem desclassificadas por bobagem. Do certificado de inscrição no KNAI do CNPC. O certificado de aprovação para os que obtiverem êxito no exame será disponível. Aqui, quando você passa nessa prova, eles vão liberar um certificado de aprovação. E aí depois ali vai ser liberado para vocês a certidão do CNPC, vai ter o número de registro de perito. Eu trouxe aqui, só para fim de curiosidade, as minhas, eu vou mostrar logo abaixo. Então aqui, ó, os recursos, tem o período dos recursos, o gabarito oficial preliminar, serão divulgados no endereço, esse link aqui. Se o candidato
desejar interpor recurso, ele tem um prazo para isso. São dois dias úteis para fazê-lo. O recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva estará disponível 12 horas no primeiro dia. Então, esse aqui é importante, pessoal, porque esses prazos para recursos costumam ser curtos, tá? Então, ficou na dúvida com alguma questão, alguma coisa nesse sentido, observe aqui os prazos e cumpram eles, se vocês desejarem entrar com recurso em alguma questão específica. Disposições finais, eu marquei só uma aqui, já até inclusive mencionei sobre ele. O examinado que se retirar do ambiente da prova não poderá retornar em hipótese alguma. Esqueceu alguma coisa, pessoal? Convoque o assistente lá, o fiscal, fala: eu esqueci o meu saquinho, o meu celular, ficou lá na sala número tal. Poderia, por gentileza, buscá-lo para mim? Pronto, ele vai lá, vai buscar para você. Não volte, tá? Banheiro, quer ir ao toalete? Pronto. Não saia da sala. Terminou a prova? Vira ela, vai e volta. Pronto, depois você entrega. Pega seu saquinho e vai para sua casa. Perfeito? Então, esse aqui abordei as partes mais interessantes aqui desse edital. Aqui nós temos aqui o cronograma. Lembre-se que a data final, a data derradeira para inscrição dessa prova é dia 11 de março. Data da prova do CNPC, que é a que nos interessa, dia 5 de maio. Temos um tempo muito interessante de preparação, tem tempo suficiente para isso. O gabarito preliminar, dia 11 de março, o definitivo da parte objetiva, 12 de junho, o preliminar da discursiva, 6 de julho, e o definitivo da discursiva, 5 de agosto. E normalmente a parte definitiva do exame da primeira parte do ano normalmente é início de agosto, e do segundo exame normalmente é perto do Natal. Eu falo isso porque eu me recordo bem, eu prestei o exame, se não me falha a memória, em 2022, e foi a segunda edição do ano, e eu contemplei, vislumbrei aí meu resultado definitivo no dia 23 de dezembro de 2022, então foi um presente de Natal para mim ter sido aprovado no exame do CNPC. Faço votos de que vocês também consigam a aprovação nesse exame de qualificação técnica. É muito gratificante, é muito bom. Bom, aqui ele vai trazer tudo que cai nos exames de auditoria, todas as 5 provas de auditoria geral, Bacen, SUSEP, Previc, CVM, mas o que nos interessa está aqui. Prova de qualificação técnica geral para período contábil. Das 4 edições da FGV, mesma coisa, não mudou nada. Alguma coisa que mudou foi revisão, a norma teve uma revisão, então nova revisão que vai ser cobrada. Mas mesma coisa que está sendo cobrada aí. E das análises que eu fiz, de todas as provas que eu já analisei várias vezes, posso informar para vocês que a FGV, ela cobra, o nível de cobrança dela não é tão pesado quanto foi as provas da SES Gran Rio e da Consulplan, que na minha concepção foram as provas mais complexas de toda a história do CNPC, sem dúvida nenhuma. A FGV ela não pega tão pesado. A última prova mesmo, 2025.2, foi uma prova muito tranquila. Eu achei que foi uma prova muito tranquila. Então, aproveitem, né? Muito embora a FGV seja uma banca aí, quando estamos falando de contabilidade avançada, as questões mais geniais, sem dúvida nenhuma, ela vem da FGV. A FGV é uma banca que consegue promover com maestria a união de mais de um pronunciamento técnico. Então, CPC 04, CPC 01, ela faz ali uma questão com 2 ou mais pronunciamentos contábeis, questões ali bem avançadas, questões muito boas e muito bem elaboradas. Quase assim não tem ataque de recursos, porque a FGV na contabilidade ela atua bem, ela faz boas questões. Então aqui os itens serão cobrados: legislação sobre a profissão contábil, então os decretos, etc., normas de ética profissional, as normas brasileiras de contabilidade, normas profissionais e técnicas, aqui é NBCPP 01, NBCTP 01, NBCPP 02, os pronunciamentos, aqui ele coloca todos. Pessoal, olha aqui, está colocando todos. Vai cair todos? Não tem espaço para cobrar tudo. São só 25 questões. Aí o motivo,
do profissional promover uma preparação filtrada, uma preparação alinhada, uma preparação que ele vai estudar de forma estratégica, analisando ali as provas anteriores. Eu vou trazer a análise para vocês, porque a FGV não tem espaço para cobrar tudo que está aqui, ela tem só 25. E eu vou mostrar para vocês aqui o que ela mais costuma cobrar. Então está aqui normas específicas, as simplificadas, normas do setor público, Constituição Federal, enfim. Vamos passar para essa análise aqui. Eu já havia mencionado que eu ia trazer para vocês. Essa aqui, quando vocês forem aprovados, vocês vão ter uma dessa aqui, que é uma certidão do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Aí aqui essa aqui é a minha, eu trouxe só para mostrar para vocês. Vai trazer o número de contador e o número aqui de perito contábil. Então, aí, o Conselho Federal certifica para os devidos fins que o contador acima está inscrito no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, com habilitação para as seguintes áreas de atuação. Aí, normalmente, quando você vai fazer a sua inscrição, você vai colocar lá as áreas que você pretende atuar, tá? Pode alterar depois? Pode. Aí você tem que ligar lá, mandar um e-mail formal solicitando a complementação, a adição de um ou outro que você não colocou lá quando você foi fazer o seu cadastro. Então é importante você colocar lá direitinho os que você deseja atuar e que já vai ficar certinho aqui para vocês. Essa aqui é a do CNAE, a de auditores, Cadastro Nacional de Auditores Independentes, muito parecida com a do CNPC. Ele vai sair aqui todo número do registro de auditor, tal, etc. Está escrito Cadastro Nacional de Auditores Independentes, muito parecida. Muito bem, pessoal, então, passando para cá, nós vamos fazer uma análise. Eu elaborei para vocês aqui um material para que possamos fazer, consubstanciar aqui as questões cobradas nos exames anteriores. Primeiro, vejam só, questões objetivas. Eu trouxe para vocês os últimos 3 exames. Os últimos 3 exames foram aplicados pela banca Fundação Getúlio Vargas. A FGV gosta de determinados assuntos. Por exemplo, CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos. Toda prova da FGV está tendo isso aqui. E normalmente quando tem muitas questões. Então, é um assunto que a FGV gosta bastante. Não vou falar toda a prova, quase toda a prova. Eu falo, tem provas de concurso, então eu analisei isso também, obviamente. Provas de concurso que envolvam a área de contabilidade, a FGV tem uma cobrança muito semelhante à que ela está fazendo aqui nos exames de qualificação técnica. Então, CPC 01, CPC 04, ativo intangível, são assuntos que a FGV gosta muito. Então, aqui eu elenquei para vocês essas 3 provas e a quantidade de questões, o assunto, né, que foi cobrado em cada prova. Essa última prova, por exemplo, o campeão aqui foi Código de Processo Civil, tá? CPC 2015 e a NBCPP 01. 9 questões muito fáceis. 9 questões muito fáceis. E aqui as discursivas eu trouxe para vocês não só da FGV, mas trouxe todas. E aqui eu gostaria de conversar com vocês mostrar um pouco da história das questões discursivas aplicadas no EQT do CNPC. 4 exames, do primeiro até o 4º, foi aplicado pelo próprio CFC. Depois, nós tivemos aqui 5, né? Então foram 5 exames, 5 edições da CFC. E aí depois nós tivemos 2 exames da SES Gran Rio, depois 2 da Consulplan, e agora nós estamos indo para 4 da FGV. Tudo indica que a FGV veio para ficar. Veio para ficar. E esse núcleo aqui, SES Gran Rio Consulplan, foi o pior, sem dúvida nenhuma. As provas mais difíceis, mais complexas, cobranças mais profundas aí das normas, sem dúvida nenhuma foi o dessas 4 aqui. Se não me falha a memória, foi essa aqui que eu fiz. 2022, CNAE 2021, CNPC 2022. Vejam os temas, pessoal, vejam os temas que foram cobrados. Nas 5 primeiras edições, as cobranças, elas estavam inseridas muito no núcleo, no cotidiano pericial. Tínhamos muitas questões práticas da vida do perito mesmo. Vejam, objeto da perícia,
metodologia aplicada no laudo pericial, elaboração de quesitos, análises financeiras, calcular juros, multas, responder quesitos, olha só, elaborar a conclusão do laudo pericial, elaborar esclarecimento no laudo pericial, elaborar parecer técnico. Então até aqui nós tínhamos muitas questões voltadas para a prática pericial. Só que aí, com o passar aqui do quinto, sexto, sobretudo nesse núcleo aqui, observou-se uma mudança muito drástica. Questões muito contábeis, e muitas pessoas reclamaram disso, né? Porque olha, o exame de qualificação técnica para peritos contábeis só está cobrando aqui contabilidade, não estamos vendo questões voltadas para a prática pericial. Muita gente reclamou disso. Olha só, esses 4 exames, em que pese, né, temos aqui uma questão de impedimento de suspeição, mas olha só, aí só questões puramente contábeis. CPC 28, propriedades para investimentos, isso aqui foi a prova que eu fiz, não me falha a memória, foi uma questão envolvendo aí a transferência e utilização de propriedade para investimento, mobilizado para propriedade de investimento, estoque para propriedade de investimento, uma questão nesse sentido. Aí a outra, estrutura conceitual, setor público, CPC 46, mensuração ao valor justo, CPC 07, subvenção à assistência governamental, questões muito contábeis. Questões muito contábeis. E aqui a questão de contabilidade pública. Aí veio a FGV. A primeira edição da FGV, ela seguiu essa tradição. Evento subsequente, provisões, ativos e passivos contingentes. Questões dissertativas 100% voltadas para pronunciamentos contábeis. Já a primeira edição de 2025, ela trouxe aquilo que havia sido consignado lá nas primeiras edições. Ela trouxe um pouco da prática pericial de volta. Quais foram as questões? Planejamento pericial, plano de trabalho, correção monetária e juros de mora. Foram 2 questões voltadas aqui para aquilo que o perito, normalmente se enfrenta no seu dia a dia. Então isso foi muito interessante, eu observei isso aqui. E observei também que nas questões objetivas a FGV começou a inserir questões nesse sentido, questões mais práticas. Já no último exame aplicado, voltou para a parte dos pronunciamentos contábeis, CPC 18 e CPC 29. Inclusive eu gravei aulas antes dessa última edição de 2025, eu falei, tá na hora da FGV cobrar uma questão discursiva envolvendo ativo biológico e produto agrícola. Eu gravei aulas com modelos de discursivas do CPC 29 e acabou e caiu. Então, lá no nosso portal, eu trago muitos modelos de resposta discursivas. Eu separei uma oficina de discursivas. Eu entendo que essa é a parte que mais derruba os candidatos, então a gente está colocando ali um peso maior nessa parte, trazendo muitos modelos para o pessoal treinar. O pessoal às vezes sente muita dificuldade, insegurança na hora de construir os textos. Por exemplo, se vier uma questão envolvendo o CPC 09, demonstração do valor adicionado, o candidato fica com medo, ele fica, a questão pede para ele elaborar a DVA, ele não sabe se ele tem que escrever, ele não sabe se ele pode trazer respostas numéricas com números, pulando linha. Tudo aquilo eu abordo na oficina das discursivas, para que o candidato supere esses medos, para que o candidato tenha condições de consubstanciar sua preparação de forma profunda, de forma que ele tenha condições de chegar na prova e ter confiança para escrever, que ele consiga escrever. Eu dou todas as dicas, eu passo todas as experiências, tudo que eu passei na realização desses 2 exames de qualificação técnica e na SNPC, procuro trazer tudo que eu posso para que você também consiga chegar lá, marcar o X no local correto e conseguir escrever o texto suficiente, um texto razoável, um texto apto a ser submetido a uma aprovação. Perfeito, pessoal? Então, olha só, aqui eu estou trazendo também o consolidado, só para vocês darem uma olhada. Campeão da FGV fica com Código de Processo Civil. São 9 questões aí nos últimos. Isso aqui é o consolidado das 3 provas aplicadas pela FGV, tá, pessoal? Então, campeão aqui, Código de Processo Civil e NBCPP 01. Vai cair. Isso aqui é com quase certeza que vai cair. Então, aqui, CPC
01 é o campeão do pronunciamento contábil da FGV, CPC 25, CPC 28. Então, o que eu observei também? Que cada nova edição da FGV, ela cobra pronunciamentos novos, que ela não cobrou. Então, aqui eu sinto falta aqui do pronunciamento técnico CPC 36, demonstrações consolidadas. Esse aqui é um pronunciamento que eu coloco uma aposta para uma próxima questão discursiva, CPC 02. Taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. Eu trouxe lá no nosso portal, no nosso Imersão EQT, modelos de respostas de questões discursivas do CPC 02, modelos também de análise de demonstrações contábeis. Eu trago muita coisa diferente lá, para que o candidato consiga vislumbrar diversas possibilidades diferentes. Tudo isso com a perspectiva, sabendo que o candidato, a gente sabe que os nossos candidatos eles não dispõem de muito tempo, seja porque eles já têm uma ocupação, ou seja porque a vida pericial deles, muitos laudos para confeccionar, a gente sabe que o candidato não tem muito tempo. Então essa preparação ela precisa ser filtrada, precisa ser dentro daquilo que efetivamente ela precisa para conseguir o CNPC dela. Perfeito? Então aqui essa tendência das questões discursivas, é interessante fazer essa análise aqui. Questões puramente contábeis, na primeira edição da FGV, questões puramente voltadas para a prática pericial no segundo exame da FGV, já no terceiro, de novo, voltado aqui para os pronunciamentos contábeis. A quarto exame do CNPC da FGV pode vir com uma contábil e uma prática? Pode. Pode vir novamente com duas voltadas mais para o cotidiano pericial? Pode. O importante é que você chegue preparado, já para vislumbrando possíveis cenários. Então, pessoal, eu vou finalizando aqui, já passou o tempo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ser aprovado em um exame de qualificação técnica exige uma preparação de alto nível, exige uma preparação direcionada. Nós estamos com essa perspectiva aqui, nós estamos com esse objetivo de trazer para vocês esse projeto, e dentro desse projeto vocês vão encontrar aquilo que vocês precisam, dentro do tempo de vocês, absorver o suficiente para chegar no dia da prova e serem finalmente aprovados. Superando o maior gargalo de todos, 90% das pessoas que vêm falar comigo: Mike, eu passei no marca X, mas na hora de escrever não dá. Então, nosso curso é para você que está com essa dificuldade, ou para você que ainda está chegando aqui de primeiro, Maria de primeira viagem, então já vai chegar e vai ser aprovado de primeira. Eu consegui ser aprovado de primeira nas duas provas que eu fiz, KNAI e CNPC, você também será, e se você não foi, você vai ser aprovado agora, tá? Então, pessoal, vou ficar por aqui, para não estender demais, vou passar a bola para o mestre Alder, para ele apresentar para vocês a estrutura do Imersão EQT, como funciona tudo, e um grande abraço a todos, nos vemos nas plataformas lá do Imersão EQT, tá bom? Muito obrigado, grande abraço. Fechou. Espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Muito obrigado aí, Dr. Mike. Agora a bola está contigo. Como eu falei, nós preparamos um curso direto ao ponto, voltado 100% à sua qualificação, ao estudo estratégico de todos os pontos do edital. Esse curso ele é completo, como eu falei, ele tem ali um capítulo dedicado às questões dissertativas, além do estudo estratégico de todo edital e dos pontos que mais são cobrados e que vão ali encurtar essa tua jornada. Então, para você fazer a inscrição nesse curso, o link está aqui na descrição desse vídeo, ou no botãozinho aqui, saiba mais, em algum lugar aqui nessa página. Então, clica logo, faz a tua inscrição, entra para o EQT Imersão Perícia Contábil. Vamos lá, estou te esperando. Grande abraço!